Lucas 13. E como eu estou com muito tremor, já te peço que você interceda por mim. Amém. Amém. Mas o Senhor tem uma palavra para nós nesta noite. Amém. Lucas 13, o verso 27. Que diz: mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são, ou nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Podeis se sentar. E eu quero falar hoje com vocês, baseado nesse texto, a respeito de relacionamento. E o relacionamento, ele, pesquisando no Aurélio, o Aurélio vai dizer que ele é o ato de estabelecer uma conexão com alguém. Talvez eles falam até com algo, no nosso caso, e o que eu quero trazer para você hoje é com o nosso Pai. Mas só para introduzir, o relacionamento ele é muito importante para nós, seres humanos. Nós somos seres sociáveis. E alguns, mais do que outros, estão sofrendo muito com esse período de pandemia, justamente por isso. A gente vê que, eu tenho visto muito isso, casos de ansiedade e depressão têm aumentado muito nesse período. E a gente entende que não é só isso, lógico, mas que a falta de convivência, a falta desse toque, desse olhar, desse conviver, desse conversar, atrapalha a nossa vida, porque nós somos seres sociais. E a psicologia vai dizer que os nossos primeiros relacionamentos vão interferir muito e vão dizer muito sobre todo o resto da nossa vida. Então, um bebezinho, ele está sendo gerado dentro do ventre da mãe, e ali ele tem uma conexão com a mãe, uma conexão fisiológica, porque ela que dá o alimento, ela que dá as vitaminas, através dela que o bebê recebe tudo. Mas também uma conexão, eu diria, de alma. Assim que o bebê nasce, o bebê precisa da mãe. O bebê tem acesso ali, tem contato, melhor dizendo, com a mãe, e nos primeiros meses de vida dele, é a única coisa que ele acha que existe no mundo, é a mãe. É a única coisa. No decorrer da infância, ele vai percebendo que existe o pai, que existe ele mesmo primeiro, a mãe, ele mesmo, o pai, outras pessoas. E esse primeiro relacionamento com a mãe, com o pai, com as pessoas da sua casa, se ele foi bom ou não, vai dizer muito sobre todo o resto da sua vida, da nossa vida. Muitos casos onde a gente percebe muito isso em casamento, Quando a gente se casa e a mulher tem ali o seu esposo e numa figura, não vou explicar coisas aqui de teorias, mas mais resumidamente falando, a gente acaba querendo ou não, espelhando ou querendo, ou para uns casos, não querendo de jeito nenhum, que o nosso esposo, que o nosso parceiro, ele seja a cópia do nosso pai. Para uns casos, de jeito nenhum. Para uns casos, muitas mulheres têm muita dificuldade no seu relacionamento com o esposo, porque não teve um bom relacionamento com o seu pai, e vice-versa. Da mesma forma, o esposo não consegue amar, não consegue amar como Cristo amou, como a gente falou hoje na EDD, porque não teve um bom relacionamento com a sua mãe, e assim sucessivamente. O nosso primeiro relacionamento, ele vai dizer sobre todo o resto da nossa vida. Mas o que eu quero chamar a atenção para você hoje é o nosso relacionamento com Deus, com o Pai. E Deus, ele se importa muito com o relacionamento. E eu digo isso com convicção porque em Gênesis, quando Deus criou o homem,
a palavra vai dizer, quando fala do relato da queda do homem, em Gênesis 3:8, que o Senhor desceu e o homem escutou os passos, ou escutou a voz de Deus caminhando no jardim. E apesar da Bíblia não dizer que isso acontecia todos os dias, mas eu creio que acontecia ao entardecer, eu creio. Então, isso me faz entender que Deus criou o homem para um relacionamento, aonde Deus vinha, tinha comunhão com o homem, e isso foi interrompido com o pecado. E a gente estudando toda a palavra, toda a Bíblia, o Velho Testamento, é Deus querendo restabelecer essa aliança, essa comunhão com o povo. Desde a aliança feita com Noé até Jesus. É Deus tentando restabelecer essa aliança, esse relacionamento. É Deus chamando o povo. É Deus indo separar um povo para Ele. Deus insistia. E o povo ia, se ajuntava a Deus. Depois o povo pecava. E aí Deus o chamava de volta. O povo se arrependia. E aí Deus dava a bênção. Aí o povo pecava de novo. Se afastava do Senhor. Aí Deus o chamava. O povo se arrependia. E foi um ciclo. E durante toda a palavra, nós vemos que Deus está o tempo todo tentando restabelecer esse relacionamento. E nessa palavra de Lucas, Jesus ele estava ensinando, ele estava a caminho de Jerusalém, e ele estava ensinando, e alguém para e pergunta: quem serão os salvos? Ou serão poucos os salvos? Né? Um curioso que pelo menos Lucas não relatou o nome. Mas serão poucos os salvos? Quem será salvo? E Jesus começa a discorrer a respeito da porta, que a porta é estreita. E no verso 23, ele pergunta, e no 24 Jesus disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E Jesus vai discorrendo a respeito disso, e a razão para que aquele Senhor, que Jesus explica através dessa parábola, não abre a porta, é porque ele não conhecia aquele povo que estava do lado de fora. E isso me impactou quando eu li essa semana, porque nós aprendemos que eu confessei Jesus como Senhor e Salvador, eu sou salva. Eu vou morar nos céus, eu tenho passaporte e ponto. Mas Jesus nessa palavra está dizendo aqui: eu preciso te conhecer para você ser salvo. Eu preciso de um relacionamento para você ser salvo. Então eu entendo que eu preciso confessar Jesus. Jesus, eu entrego a minha vida, eu creio que o Senhor existe, eu creio que o Senhor fez esse sacrifício, foi por mim. Porém, eu preciso não parar aí, eu preciso dar continuidade a um relacionamento. Porque quando chegar no grande e terrível dia do Senhor, Ele precisa dizer: vinde benditos de meu Pai. E duro será ouvir: eu não sei nem quem vocês são. Eu não vou abrir. E o Pai, Ele sempre, como eu disse, sempre quer até hoje estabelecer esse relacionamento. E após o Velho Testamento, nós vemos na palavra que Ele envia Jesus. E Ele envia Jesus para que o plano perfeito de Jesus, da morte, crucificação, ressurreição de Jesus, fosse para que esse relacionamento fosse mais acessível, se é que eu posso assim dizer. E a palavra vai dizer que o véu do templo se rasgou. O véu do templo é o que fazia a separação entre Deus e os homens, ou a separação entre a presença de Deus e os homens. Então a palavra vai dizer que Jesus veio, cumpriu seu ministério, morreu, ressuscitou, o véu do templo se rasgou, e agora nós temos acesso a isso. Agora nós temos acesso a essa presença.
E agora nós temos acesso ao Pai direto. Eu não preciso mais vir num sumo sacerdote e dizer, ora por mim, intercede por mim, ou eu vou sacrificar, ou não. Nós temos livre acesso a essa presença. Então isso também me faz entender que o relacionamento depois de Jesus é entre mim e o Senhor. E eu preciso buscar crescer nesse relacionamento. Porque quando ele começa a responder esse jovem, essa pessoa, Jesus fala, esforcem-se para entrar. Então eu entendo que não é fácil. Então eu entendo que para eu ter um relacionamento, eu preciso me sacrificar. Eu preciso abrir mão de coisas que ele não aceita. Quando a gente estabelece um relacionamento de uma amizade com alguém que a gente não conhece, né? Eu conheci hoje uma pessoa, eu me agradei dela, ela é legal, ela parece que me entende. E ali a gente vai, amanhã eu vejo de novo, e depois de novo, e a gente começa a ligar, mandar mensagem, e eu estou ali estabelecendo um relacionamento, estou criando uma amizade, mas eu começo a ver que tem coisas que ela se chateia se eu falar, então eu vou evitar, porque essa amizade é importante para mim. Tem coisas que se eu fizer, ela vai se escandalizar, não é? Né? Porque ela foi criada diferente de mim, então eu preciso me adequar a esse relacionamento. Em relacionamentos mais, eu diria, profundos, né? Como de uma mãe para com filha, existem coisas que o filho precisa fazer para encontrar ali a graça, né, da sua mãe. Existem coisas que o filho, regras que o filho precisa seguir. E eu vou deixar de ser mãe porque meu filho, minha filha não seguiu essa regra? Lógico que não. Porém, quando Júlia, né, faz algo que nos agrada, e ela já sabe disso, né? Ela já vem toda, mãe, olha o que eu fiz. Mãe, eu dividi não sei o que com fulano. Eu dividi meu lanche. Pra gente elogiar, né? E isso, como a pastora Sueli falou hoje, a gente fica toda babona mesmo dos nossos filhos. E a gente se enche de alegria. É verdade. Então eu entendo que o relacionamento, ele precisa de alguns ajustes. Eu preciso me ajustar. Eu preciso me adequar, vamos assim dizer. Porém, queridos, o que nós vemos hoje é pessoas fugindo desse momento. É pessoas fugindo de se relacionar com o Senhor. É pessoas tendo um relacionamento com o Senhor raso, superficial. E eu tenho percebido isso há alguns, talvez anos, não sei, que de uns tempos para cá, virou uma modinha ser cristão. Virou uma modinha ir para a igreja. Eu conheço muitas pessoas assim, que gostam da igreja, que gostam dos louvores, que acham legal os meninos da igreja, as meninas da igreja, que é legal ir aos domingos e postar uma foto no Instagram, é dia de agradecer. Nada contra, eu já fiz isso, porque é mesmo, domingo é dia de agradecer. Mas só para por aí. Eu tenho percebido que, pelo menos, pessoas mais próximas a mim, que gostam desse momento, às vezes até vem à igreja, sente uma emoção, porque eu vou chamar de emoção, nada mais que isso, e acha muito bom, mas é só aí. Domingo que vem tem de novo, se Deus quiser eu estarei aqui, e ponto. Mas a palavra vai dizer que eu preciso ser um com Ele. Queria que você abrisse, não sei se Ilana põe aí pra gente, João 6. João 6, 54. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu entendo que isso é um relacionamento. Eu permanecer em alguém e ele permanecer em mim. É uma conexão. É um relacionamento. E Jesus aqui, ele estava falando sobre experimentar dele. Hoje nós fazemos alusão a esse momento. O comer da minha carne, o beber do meu sangue, nós fazemos como um memorial aqui. Mas, queridos, é uma vez por mês. Então eu entendo que não é só vir me alimentar desse banquete. Eu preciso diariamente estar nele. Eu preciso diariamente comer e beber. E como eu faço isso, amigos? Você não precisa cortar um pão e um vinho ou um suco da uva todos os dias. Mas você precisa de nutrir esse relacionamento diariamente. E nós fazemos isso através da palavra. E nós fazemos isso através da oração. E nós fazemos isso através de sacrifícios. É através de jejum. É assim que nós nutrimos esse relacionamento com Ele. Mas é muito mais fácil não participar dessa mesa ou não participar da mesa diariamente que Ele nos oferece quando nós entramos na presença dEle. Muito mais fácil deixar para lá do que eu ter que abrir mão de certas coisas que Ele vai me pedir. E aí você pensa também, se eu for ter um relacionamento com Ele, Ele vai me pedir tal coisa e eu não quero. Eu não estou disposto ainda. Quem sabe quando eu ficar mais velho eu vou estar disposto a abrir mão disso aqui, mas agora não dá. E para nós é muito mais fácil até deixar de vir a um culto de Santa Ceia. Deixar de vir ao culto do que abrir mão de certas coisas para nutrir esse relacionamento. Infelizmente nós vemos muitas pessoas dizendo ser de Deus, dizendo fazer as coisas de Deus, mas sem ser dele, sem o conhecer e pior ainda, sem ele conhecermos. Em Mateus 7, Jesus ele fala, não é a mesma história, mas Jesus também fala da porta estreita em Mateus 7. E lá Jesus deixa bem claro, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós falamos em Teu nome. E eu me lembro de alguns anos atrás, onde eu me deparei com essa palavra, e nessa Bíblia inclusive tem anotações em Mateus 7, porque eu estava na igreja desde que eu nasci e trabalhando para Ele. Eu dançava, eu cantava, eu fazia teatro, eu vinha aqui, lia versículo, eu evangelizava na rua, eu fazia tudo. Era a semana inteira trabalhando e isso me alegrava muito. Mas quando eu li essa palavra, eu me impactei porque eu estou fazendo tudo em nome dEle, mas quem é Ele? E às vezes a gente vê pessoas que, diferente daquela que não quer se envolver, vem para a igreja uma vez no mês, tal. É aquela que está aqui todo o tempo, faz tudo, pastor, conta comigo, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas estão fazendo as coisas de Deus, sem Deus. O tempo de trabalhar para Ele está tirando o seu tempo com Ele. O tempo de trabalhar para Ele está tirando o seu a sós com Ele. Que é onde de verdade a gente vai nutrir esse relacionamento. E eu louvo a Deus pela vida do grupo Mais de Deus. Porque desde que eu entrei, me despertou para isso que eu não fazia. O meu tempo com Deus era assim, essa semana eu vou trabalhar na igreja tal, vamos orar apresentando o evento tal, o congresso tal, vamos orar por conta do culto, era assim.
Mas o meu tempo com Ele, de falar dele, de falar de mim para Ele, de falar das minhas coisas para Ele, eu não tinha. E Deus não estava me conhecendo. Eu estava me achando, pensando que eu estava trabalhando, arrasando para Ele, mas eu estava fazendo as coisas sem Ele. Então nós precisamos, queridos, nutrir esse relacionamento. E essa palavra que nós lemos no início de Lucas 13, o capítulo 13 de Lucas, ele termina o verso 34. E aqui, só para contextualizar, ele estava explicando sobre isso, chega alguém e fala: mestre, você tem que sair daqui, porque os fariseus estão vindo, aliás, Herodes quer matar você tem que fugir. E Jesus para e, eu creio que com muita dor e lamento, o verso 34 ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Quantas vezes o Senhor separou Jerusalém para ele, mas quantas vezes ali mesmo, naquele lugar, eles se desviaram do Senhor. Trazendo para nós quantas vezes nós, como nação, Brasil, Gileade, Tamires, você, quantas vezes o Senhor nos chamou, e nós não quisemos. Isso é muito forte, queridos. É mesmo. E aí lá no grande e terrível dia do Senhor, a gente quer dizer: deixa eu entrar, porque em teu nome eu fiz isso e isso. Mas Deus vai dizer: eu não sei nem quem você é. E claro que a palavra vai dizer que, inclusive Mateus 7, se eu não me engano, que pelos seus frutos eu os conhecerei. Claro que a gente tem que se atentar também que o trabalhar para Ele é importante, porque nós precisamos gerar esses frutos. Nós precisamos ir por todo mundo, pregar o Evangelho, que foi o que Ele nos ordenou, para que Ele nos conheça. Mas a chave de hoje que eu quero chamar a atenção é sobre esse relacionamento. Esse conhecer de íntimo, não conhecer de ouvir falar. Não conhecer porque o pastor fala dele, então eu sei pelo que o pastor fala. Não conhecer porque minha mãe me ensinou que Jesus é assim, ele veio e morreu, ok. É bom você conhecer assim também, é um início. Mas e você com ele? Qual é a sua experiência com ele? O que ele falou ao seu coração? O que ele já disse para você direto? Isso é intimidade, isso é relacionamento. Quando a gente é muito amigo de uma pessoa, a gente não manda recado. A gente vai lá nela: aconteceu isso, eu fiquei chateada. Eu fiquei chateado por isso, e por te amar muito, eu estou te falando isso para a gente resolver. Quem não se importa tanto, acontece alguma coisa, nunca mais vou falar com aquela pessoa, eu estou nem aí. Então, manda avisar lá que não é para ela vir aqui mais não, que eu não quero nem ver. Mas quem eu sou muito íntimo, quem eu quero um relacionamento, eu vou direto. Então, o que você já ouviu direto do Pai? E só para encerrar, eu preciso dizer que Jesus não voltou ainda porque estamos aqui. Pode ser que ele volte agorinha, ou daqui a alguns minutos, anos, meses, não sabemos. Então ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mudar essa situação. Ainda dá tempo de você se fazer conhecido diante de Deus. A porta é estreita, ainda é e vai ser para sempre. Ainda vão ter espinhos, ainda vão ter sacrifícios a serem cumpridos,
Ainda vão ter situações em que você vai ter que abrir mão de muitas coisas, ainda assim. E essa semana eu ouvi de uma pessoa e ela falava: eu gosto de Jesus porque ele nunca me escondeu nada. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflição. Como a Tati disse. A porta é estreita, não é fácil não, vocês vão ter que se esforçar para entrar nela. Nunca ele disse que seria fácil. Então, ainda é estreita a porta, viu? Não é porque eu estou falando que mudou. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se aproximar dele. Inicie esse relacionamento com ele. E falando de forma bem prática, é o que eu disse, de se basear na palavra, de o conhecer através da palavra, de fazer com que ele te conheça e vice-versa, através desse diálogo de oração. Se apresenta para o Senhor de verdade: Deus, eis-me aqui, eu sou assim, eu estou assim. Eu falo muito sobre... Eu não sei onde está, lógico, né? Eu não lembro também. Mas a referência não. Mas não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes... Fazer conhecido. Fazer conhecida diante de Deus. Fazer conhecida diante de Deus. Você sabe? Com orações e súplicas. Fazer conhecida diante de Deus todas as vossas petições com orações e súplicas. E sempre que a gente aconselha alguém, é onde? Filipenses 4. Filipenses 4:6. É um versículo muito lindo. Mas todas as vezes que eu aconselho alguém e falo desse verso, e meu coração se alegra muito, e a pessoa fala: não adianta, eu oro todo dia. Mas eu fico pensando, como será essa oração? E eu falo assim para a pessoa: mas você falou tudo o que você está me falando? Você falou detalhes? Você falou o detalhe dessa história? Você contou para Deus como é que você se sentiu? Você contou para Deus como é que você fez também? Você contou para Deus tudo? Porque às vezes a gente tem mania, queridos, de estabelecer um relacionamento com Deus muito raso, de orar só conforme manda o script e tá bom. E não, eu preciso me fazer conhecido diante dele. Eu preciso dizer: Deus, eis aqui as minhas fraquezas. Eu fiz isso, isso e isso. Ou eu não consigo fazer isso, isso e isso. Deus, eu sou assim. Ore por você, sobre você. Fale de você para o Senhor. Se apresente para o Senhor por inteiro. Sem máscaras. Sabe, sem mentira, sem superficialidade. Apresenta para o Senhor tudo. Se você talvez já participou, já teve esse relacionamento, já participou dessa mesa, talvez você já conheceu o Senhor de forma profunda. Talvez você já esteve com o Senhor, você já viveu as suas experiências, mas ficou lá no passado. Não, eu tenho sim. Não sei que ano o Senhor falou assim comigo. Não sei quando o Senhor veio e me visitou. O Senhor me usou assim. O Senhor... É tempo de voltar a fazer essas coisas. Aleluia. É tempo de voltar a praticar o que você praticava, para ter de volta esse relacionamento. Uma coisa é fato, o Senhor quer. E eu falo isso com toda a convicção porque em toda a palavra o Senhor ele está nos chamando para Ele. Aleluia. Em toda a palavra o Senhor está chamando o seu povo para si. E eu sei que isso não mudou. Então o Senhor quer. Mas você precisa também dar um passo nesse relacionamento. E queridos, é muito difícil, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, mas não se compare a nada nesse mundo. A alegria e o prazer de ter o Senhor de verdade, de forma profunda, não se compara a nada.
Então, nós precisamos fazer com que o Senhor nos conheça, para que naquele dia, a gente escute: vinde, benditos de meu Pai, porque fostes fiel. Amém. Aleluia. Eis aqui a sua recompensa, eis aqui a vida eterna. Mas também nós precisamos estabelecer esse relacionamento, porque aqui, nessa terra ainda, existem muitas delícias para nós vivermos com o Senhor. É verdade, Deus. Queridos, é muito bom você ter essa intimidade de ouvir o Senhor. Essa intimidade de você estar aos pés do Senhor e falar tudo o que você sente e ouvir dele respostas. É muito bom estar sensível e o Senhor mandar você fazer alguma coisa e você fazer. É muito bom viver assim. Não nos abstém de nada do que todo o ser humano da terra passa. Não nos abstém de lutas, não nos abstém do sol também queimar nossa cabeça como do injusto. É normal, acontece para todo mundo. Mas a diferença é que na presença, no relacionamento com Ele, na intimidade com Ele, nós somos fortalecidos, nós somos renovados, nossa esperança é renovada nele. Então vale a pena, querido. Vale a pena abrir mão de sacrifícios que para você pode ser muito. E eu entendo que às vezes é mesmo, às vezes é duro. Mas a recompensa é muito maior. Aleluia. A recompensa, além da vida eterna, é muito maior. A vida eterna já seria tudo, né? Porque o que é mais do que uma vida que nunca acaba, nos céus, ao lado dele? Mas aqui, nessa terra, nós também temos o privilégio de nos relacionar e de sentir paz em meio a tudo que o mundo passa. Queria que você fechasse os seus olhos e fizesse essa oração. Como eu disse, uma oração de verdade. Uma oração de Deus: ó, eu sou fulano, eu estou aqui, não sei se o Senhor sabe meu nome, mas eu quero iniciar esse relacionamento com o Senhor. Eu quero iniciar, ou talvez eu quero voltar a ter esse relacionamento que um dia eu já tive, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Fala com Deus. E aí é você e Ele. Eu não posso, ó Deus, aqui está fulano, eu estou te apresentando. Não, é você e ela. Estabeleça esse relacionamento. Espírito Santo de Deus, a tua igreja está nesta hora em oração. E nós te convidamos para o Senhor se fazer presente através das tuas manifestações enquanto isso. Oh, aleluia, Jesus. Senhor Jesus, nós nos colocamos